Oi pessoal, bom dia! O nosso vídeo de hoje é sobre o bolo de morango recheado com leite ninho. Eu comecei batendo os ovos, bem batido, né, para não ficar aquele cheiro de ovo na nossa receita. Misturei óleo. Adicionei o leite na nossa receita. Pessoal, o vídeo tá em um formato diferente, né, do que de costume aqui no canal. É porque eu acordei mal nesse dia. Só que eu não queria deixar de gravar. Até percebi depois, editando o vídeo, como eu estava mais lenta, né? Porque o corpo da gente, quando não tá bem, tem aquela dificuldade maior, né, pra pensar, pra reagir. Mas tá tudo bem. Agora eu já tô bem melhor. Depois, em outra bacia, eu coloquei os ingredientes secos. Farinha, açúcar, o fermento e coloquei leite em pó. Gente, vocês podem até perceber que eu coloquei uma bacia bem grande, né, pra misturar os ovos e os outros ingredientes líquidos. Porque eu fiz essa massa bem reduzida. Porque eu queria um bolo pequeno. Porque era um bolo pra eu dar de presente pra um amigo, né? E aí eu falei assim, eu quero fazer um bolinho pequeno pra dar de presente pra ele. Então, de uma receita inteira, eu fui reduzindo os ingredientes pra que saísse um bolo pequeno. Eu comprei uma forma pequena específica pra isso mesmo. E aí eu também queria saber se a quantidade de massa seria o suficiente pra ver se ia dar certo na assadeira. Então, eu fiz a quantidade que eu achei que talvez daria certo. E aí, ó, podemos ver que eu vou começar a misturar. E aí eu percebi que a massa tava pesada, que ela não ia dar aquela liga boa. Então eu adicionei um pouco mais de leite na massa, até que ela chegasse na consistência que eu tava desejando ali. Que seria homogênea, né? Tudo misturadinho. E aí até foi o suficiente. Quando nós vamos sempre fazer alguma receita, assim, reduzindo ingredientes, nós temos que ir olhando, né, e sentindo, por exemplo, aí eu fui sentindo a massa, ver o que ela estava precisando, o que precisaria ser adicionado. Então, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa mexer na quantidade de ingredientes, nós precisamos ir sentindo. Nós que cozinhamos, né, é sempre assim, eu acho que falta um pouquinho aqui, às vezes nem tudo tem uma medida certa. Então, ó, depois eu adicionei a baunilha, uma colherzinha só, pra mim já tava suficiente. Já venho com a minha assadeira. Gente, essa é a assadeira que eu comprei, pequenininha. Foi justamente pra esse bolo. Então, eu tava testando também a massa. Essa colher aí, ó, essa colher vermelha, ela é ótima, gente. Maravilhosa. Chama pão duro. Ela raspa tudo. Eu adoro ela, eu uso ela pra tudo aqui em casa. Inclusive pra raspar a caixinha de leite condensado, né? Que sempre fica um tantinho lá no final. Ela é maravilhosa. Olha aí, pessoal, como ela raspa tudo. Então, depois de passar a minha massa pra assadeira, eu levo ela pro forno, né? 180 graus, já estava pré-aquecido. E essa massa ficou bem mais de 40 minutos. Eu achei, por ser uma massa, por ser uma assadeira pequena, eu achei que ele ia assar muito rápido. Mas não foi assim. Demorou, eu fiquei olhando, fiz o teste do palito. Eu acredito que seja por conta da assadeira ser mais alta, essa demora para assar. Depois, eu já separei uma panela, adicionei leite condensado, usando a colher, né, que eu gosto. O leite condensado eu fui adicionando a olho também, gente. Olha lá, pode ver que eu coloco um tanto, eu acho que não é o suficiente, coloco mais um pouquinho. Depois já adicionei amido, tá? Coloquei uma colherzinha e meia de amido. Vi que seria o suficiente pro brigadeiro.
Depois, já vim adicionando o leite em pó. Depois, já vim com creme de leite. Pessoal, só lembrando, sobre o brigadeiro, eu não tenho uma quantidade certa para falar para vocês. Como eu havia dito, como eu não fiz uma receita inteira da massa, né? Eu fiz metade do brigadeiro, para que o bolo também ficasse bem recheado. Eu gosto de bolo bem recheado. E aí, adicionei também, gente, um pouquinho de chocolate branco. O que é muito importante nessa etapa aí do brigadeiro, você misturar bem os ingredientes. Por quê? Porque tem amido nessa receita aí. E aí, se a gente já coloca diretamente no forno, pode acontecer do amido ir criando pelotinhas no seu brigadeiro. E aí eu não acho muito interessante, né? Então, depois que você misturou bem, ó, tá vendo? Eu misturei bem. Geralmente, pode fazer isso com fouet. É que eu tenho uma preocupação de acabar riscando as minhas panelas. Porque se a gente consegue manter antiaderência, nós conseguimos manter uma qualidade melhor das nossas panelas, né? Depois, pessoal, o que eu fui fazer? Eu fui, enquanto o brigadeiro ali tava fervendo, né? O ideal, gente, mesmo, é você ficar sempre mexendo, para que ele não crie pelotinhas, né? Não deixe um gostinho de queimado no seu brigadeiro. Mas aí eu fui conciliando, coloquei no fogo baixo e fui conciliando com a lavagem dos morangos. Então eu parava, dava uma olhadinha ali no brigadeiro, dava uma mexidinha, voltava, uma lavada nos morangos, né? Pessoal, não sei vocês, mas aqui é bem difícil de encontrar caixa de morango, assim, todos bonitos, sabe? Porque sempre vem aqueles do fundinho, vem estragado, vem machucadinho, que é bem complicado. Depois, gente, de lavar e colocar o produtinho para higienizar, eu já fui pegar minha balança para poder pesar manteiga. Por quê? Porque além do bolo, eu decidi fazer uns biscoitos amanteigados. Então, eu fui pesar a manteiga para poder fazer os biscoitos. E aí, tá vendo? A manteiga eu acho importante ser pesada, porque ela vai fazer toda a diferença na sua receita de biscoitos. Pessoal, enquanto eu vou buscar a farinha, vou falar uma coisa importante. Vocês viram eu higienizando o morango, né? Colocando o produtinho. Gente, isso é muito importante e faz toda a diferença. Se não tiver esse produtinho, gente, é só usar água sanitária. Lá no rótulo já vem escrito até a quantidade de água que você precisa para a quantidade de água sanitária para você higienizar suas frutas e verduras. Agora, voltando para nossa receita aqui de biscoito, eu misturei a farinha com a manteiga. Gente, uma coisa importante, a manteiga tem que estar gelada, tá? Então, depois, ó, de misturar bem, tá vendo? A massa, até virar uma farofinha. Virou a farofinha, você vem e adiciona açúcar. E eu vou adicionar também um pouquinho de ovo, gente. Seria um ovo inteiro, mas como eu falei pra vocês, eu estou fazendo em pouca quantidade. Então, eu fiz o quê? Bati o ovo e coloquei 2 colheradas de ovo batido. Um pouquinho de baunilha e voltei a misturar. Então, você vai misturar até ela começar a formar uma bolinha, tá vendo? Ela vai começar a grudar uma na outra e aí você forma uma bolinha. Esse é o resultado que nós queremos. Depois você pode colocar um pouco na geladeira, tá? Como eu disse pra vocês, eu não estava muito bem, então acabei não mostrando o processo de levar a massa até a geladeira. Depois que eu tirei a massa da geladeira, eu venho pro processo de abrir a massa. Então ela tem que estar gelada para que você manuseie a massa de forma mais fácil. Porque se ela tiver muito... Como eu posso explicar? Se a manteiga, né, ela derrete, aí ela começa a grudar na mão, gruda no rolo, gruda até no plastiquinho. E aí você não consegue um resultado muito bom com essa massa. Então é sempre necessário levar para a geladeira para que ela crie uma consistência mais firme. Então, gente, ó, depois que a massa já está aberta, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer os moldes. O que acontece? Tá vendo essas... eu esqueci o nome agora, específico, essas forminhas, né? Tem letrinhas,
estrela, eu tenho de coração. Eu comprei numas lojinhas aqui da minha cidade mesmo. Inclusive, estava em promoção. Eu creio que eu paguei menos de R$5 em alguns conjuntos. Então, tinha conjuntos de estrelas, conjuntos de letras, de números. Até essas espatulinhas também estavam na promoção aqui. Então, aproveitei e já comprei. Só que aí, gente, tem outras opções, entendeu? Ah, eu não tenho. Como que eu faço? Não tenho onde comprar, não posso comprar agora. Gente, papel manteiga. Você vai lá, tira o moldezinho que você quer. Depois você cola, tá vendo? Em cima da massa, corta o molde, cola em cima da massa e você vai passando a espátula. No caso, eu passei a espátula, mas você pode passar uma faquinha de ponta fina que também dá o mesmo resultado. E para me auxiliar ali, né, na massa, eu também usei uma espátula de manteiga. Tá vendo, gente? Não precisa de muita coisa pra gente fazer às vezes o que vem na nossa cabeça. Às vezes, eu queria muito fazer uma flor, um sol, algo específico pra minha filha, pro meu pai. Eu queria alguma coisa específica. Gente, sempre dá pra gente improvisar, né? Nós sempre conseguimos improvisar alguma coisa ali, ter uma criatividade, é só pensar. Por exemplo, só que nem tudo sai do jeito que a gente quer. Por exemplo, eu queria muito um pandeiro, né? Que ele gosta muito de samba e seria especificamente para esse amigo. Tentei fazer um pandeiro ali de algum jeito, tá vendo? Eu tento arrumar, vou passando a espátula, mas ainda assim eu não estou contente com esse resultado do pandeiro. Depois eu vou voltar a massa para ver como ela era antes, né? Vou fazendo uma bolinha. Eu vou abrir ela novamente utilizando os hachis. Esses hachis também eu tenho aqui em casa e ele é ótimo para isso, para você definir a espessura da sua massa. Igual, nós sempre temos uma dificuldade de assim, quando vai abrir uma massa, sempre fica um lado mais fino, outro lado mais grosso. Eu não me importo muito com isso mais hoje, né? Já fui de me importar muito. Mas influencia no resultado quando a sua massa vai assar. Se você faz um biscoito, por exemplo, em formato de coração, a pontinha do coração ela tá mais fina do que a parte de cima do coração. A parte que tá mais fina, ela vai assar mais rápido. E aí é perigoso dela queimar e ainda em cima não está assado. Então, não vai ficar um biscoito tão uniforme quanto você desejaria. Então, interessante fazer esse padrão na questão da espessura da massa. Por quê? Porque aí todos assam no tempo igual e de maneira uniforme. E aí você tem um biscoito mais bonito, né? Do que uma parte queimada e outra parte crua, digamos assim. E, gente, aí, ó, já foi até se formando, né, o nome dele. Também comprei essas forminhas e tinha algumas que não veio. Por exemplo, a letra A, que é uma letra que eu acho muito importante, né, que geralmente a gente tem em tudo, ela não veio. Então, eu peguei a letrinha V, né, improvisei a letrinha V, fiz um cortinho em cima e aí virou a letrinha A. Também tem algumas letras que não tem, que agora eu não vou me lembrar ao certo. Que também eu fui fazendo assim, fui improvisando, improvisei também o acentinho, né? Então, de forma improvisada, nós conseguimos criar algumas coisas na cozinha. É só a gente usando a nossa criatividade. Pensei também em fazendo uma base, tá vendo, de biscoito, pra poder colocar as letrinhas do nome dele. Tá vendo que tá quebrando, tá rachando? Foi o que eu falei pra vocês. A base de manteiga, quanto mais você manuseia, mais quente ela vai ficando e ela vai perdendo o formato. Depois, pessoal, de desenformar o meu bolo, como eu falei pra vocês, gente, eu não estava bem, não lembrei de mostrar ele assado, né? Depois, assim, de tirar da assadeira. Então, eu já vim com ele cortado pra vocês. E aí, eu vou fazer a montagem do bolo. O que eu fiz? Peguei a própria assadeira, né? Que o bolo estava assado. Desenformei. Coloquei plástico. Esse plastiquinho que a gente tem em casa mesmo. Depois, já vim molhando o bolo. E fui tentar fazer uma contenção, tá vendo? Ali do lado do bolo. Com o próprio brigadeiro.
Mas como eu falei pra vocês, as coisas não acontecem como a gente quer. Aí o brigadeiro, ó, não ficava do jeito que eu queria. Aí eu falei, quer saber? Vou começar a montagem. Fiz o quê? Coloquei os morangos. Por que é interessante colocar os morangos antes do brigadeiro? Porque o morango solta muita água. Então, ele já vai umedecendo o bolo com essa aguinha que ele tá soltando, né? Então, depois de você colocar o morango em contato direto com a massa, eu venho com o brigadeiro em cima do morango. Gente, os morangos eu não mostrei no vídeo, mas depois que eles estavam higienizados, eu cortei bem picadinho, porque para ficar mais delicado, né? Já que seria um bolo pequeno, por que eu colocaria morangos tão grandes? Então não estava fazendo sentido para mim. Mas na sua casa você pode fazer do seu jeito, como você prefere. Se você prefere os morangos grandes, coloca uns pedaços maiores. Mas eu aconselho a colocar o morango, né, que são morangos frescos, diretamente em contato com a própria massa. Tá vendo? Aí depois eu vou molhar a outra camada de bolo. Gente, essa caldinha que eu fiz aí nada mais é do que um pouquinho de leite, né, com leite condensado. Só. Misturei ali um pouco, também para não ficar tão doce, você pode colocar menos leite condensado. Mas o bom é que nesse bolo aí, o morango, ele quebra um pouco do doce, né? Do brigadeiro, do leite condensado, dessa mistura. Então, eu acho que esse recheio casa tão bem, gente. É maravilhoso. O azedinho do morango com o doce do brigadeiro de leite ninho. Ó, então depois de cobrir, fazer os dois recheios, eu voltei a outra tampa, né, do bolo, cobri com plástico filme e aí eu vou levar direto pra geladeira. Pessoal, aí já é outro dia, meu bolo ficou a noite inteira na geladeira e aí eu ia preparar um ganache pra poder blindar esse bolo. Então nada mais é que o chocolate derretido. Depois que ele tá derretido, você coloca um pouquinho de creme de leite. Depois, ó, já tirei o meu bolo da geladeira, coloquei um pouquinho de brigadeiro na forminha, né, que vai segurar o bolo. Pra quê? Pra que o bolo não ficasse escorregando daí, porque é bem lisa. Essa estrutura aí é bem lisa. Então, pra que ele não escorregasse, eu coloquei um pouquinho de brigadeiro pra ele poder grudar. Então, ó, eu vou abrindo o saquinho delicadamente para não quebrar o nosso bolo, né? E é a parte que nós ficamos mais nervosas aqui em casa, porque dá um medo de não sair do jeito que a gente quer, ficamos apreensivas, mas vamos ver o que vai acontecer. Ó, tadã! Gente, olha que bolo lindo! Lembrando, não sou profissional, não trabalho com isso, mas eu gosto muito de cozinhar. E eu gosto muito de assim, presentear os meus amigos com coisas que eu faço, sabe? Eu acho que tem um significado pra mim, sabe? De falar assim, ó, eu fiz de coração, foi pra você. Então eu fui aí retocando o bolo. Tá vendo que tem beiradinhas que o recheio não está? Por quê? Porque eu fiz com o topo do bolo, devia ter cortado reto para que ele ficasse uniforme. Mas tá tudo bem, gente, eu não sou profissional. Se eu não me engano, esse é o segundo bolo que eu faço. Terceiro bolo, assim, para aniversário que eu faço, né? Que tem que ter uma contenção, que tem que ter uma blindagem ali com ganache. Então, por ser o terceiro bolo, ele tá maravilhoso. Tá lindo, eu adorei. Gostei muito do resultado, assim. Depois de desenformar ele, né? Pela segunda vez. Então, ó, fui passando o ganache por todo o bolo. Gente, isso aí é maravilhoso. Por quê? Porque o bolo, ele tava bem molhadinho. E aí, você passando esse ganache, ele cria uma estrutura. Então, não deixa o bolo derreter, não deixa o bolo quebrar, sabe? Ele se desmontar, digamos assim. Então, depois de passar todo o ganache, nós vamos levar para a geladeira, tá? Para ele firmar. E aí, voltamos para os nossos
biscoitinhos amanteigados. O que é isso que eu tô usando? Esse pozinho se chama glacê real. É como se fosse um açúcar impalpável, sabe? Açúcar de confeiteiro. Mas ele é próprio para biscoitos. Eu não conhecia, eu acabei conhecendo assim, mexendo no Instagram, de aparecer alguns vídeos, sabe? Muita gente utilizando ele, eu decidi comprar. Não achei muito caro, não foi nem eu que comprei, eu pedi para uma amiga que foi uma loja grande de confeitaria, essas coisas, e ela trouxe para mim. Então, ó, você pega esse pozinho e vai misturando aos poucos com algo líquido. Pode ser leite, pode ser água, tá? O que você preferir. Eu utilizei o leite porque pra mim fazia mais sentido, né, nessa receita. E aí, ó, ele demora um pouquinho pra chegar no ponto, né, na consistência. E aí você tem que bater bem, tá? Eu bati bem ali com a colherzinha porque era pouca quantidade. Então eu falei assim, vou fazer na mão mesmo, vamos ver se dá certo, né? Mas o ideal é bater na batedeira, tá, pessoal? O certo mesmo é bater na batedeira. Como eu fiz pouquinho, eu decidi fazer na mão mesmo. Mas você pode utilizar do jeito que fique mais fácil para você, mais prático, né? Depois, eu fui dividindo essa misturinha em outros potinhos e decidi colorir. Então, eu utilizei os corantes que eu tinha em casa. Eu não tenho muitos corantes, então eu utilizei só as cores que eu tinha em casa. Eu queria muito fazer um azul, porque eu não tinha azul. E eu comecei a misturar um monte de cores ali. Não ficou legal, saiu um roxo, parecia cor de açaí. Eu não entendi nada, mas foi isso. Eu falei, vou decidir utilizar e tá tudo bem. Coloquei em um saquinho, sabe saquinhos mesmo que você compra para embalagens? Eu utilizei esse, mas tem saquinho próprio para isso. Eu só não achei. Então, mais uma vez, eu improvisei com o que eu tinha em casa, tá? Sempre usando coisas limpas, tá, gente? Esses saquinhos estavam embalados. E depois eu fui contornando as letrinhas do nome dele. Decidi fazer cada cor, cada letrinha dando o espaçamento de uma cor, né? Eu decidi fazer esse vermelho e branco. Então, eu passava uma cor vermelha, depois branca. O que é interessante você fazer quando for enfeitar os seus biscoitos? Contornar. Por quê? Porque enquanto um já vai secando, você vai contornando o outro. Porque depois, na hora de preencher, ele fica, como podemos dizer, estruturado. A sua cobertura fica estruturada, contornando dessa forma. Se você não contorna e vai direto preencher, o que acontece? Esse recheiozinho, né? Essa cobertura, ela pode escorrer. E aí você não tem um resultado tão legal quanto você teria se a cobertura ficasse intacta. Então, ó, depois de enfeitar minha garrafinha, a blusinha, eu fui montar o nome dele naquela estrutura que eu falei para colocar as letrinhas, tá? Então, eu fui colando com a própria cobertura. Não passei nada de diferente. Até pensei em colar com um brigadeiro. Mas eu falei, não, a cobertura ela é o suficiente, ela dá conta. Então, ó, terminei de colar o nome. Depois, fui direto para cobertura do bolo, né? Fazer uma decoraçãozinha simples mesmo, tá? Porque eu já tava em cima da hora de sair. E eu tinha que me arrumar, tomar um banho, né? Então, eu já fui fazendo uma cobertura simples mesmo. Coloquei o brigadeiro que sobrou em cima. Aí, eu corri na geladeira e eu tinha chocolate branco de caramelo salgado. Aí, eu falei, por que não, né? Vamos lá. E aí, fui colocando em cima ali do bolo. Gente, isso dá uma crocância pro bolo que, gente, fica maravilhoso. Agora eu vou usar mais essas estruturas assim, tipo assim, chocolate picadinho, porque você morder o crocante faz diferença.
Depois já vim colocando os moranguinhos no bolo. E esse foi o resultado do nosso bolo, gente. Olha, ficou lindo. E eu não esqueci de mostrar os biscoitos. Aí, ó, algumas fotinhas. Pessoal, e é isso. Obrigada por acompanhar o vídeo e ficar até o final. Parabéns, Lili, você merece toda a felicidade do mundo.